Isso faz parte do processo histórico de formação em saúde. Nunca foi gratificante nem significante para os alunos estudar políticas de saúde. E isso foi um objeto, inclusive, da minha tese de doutorado. Eu estudei a aprendizagem significativa. O que é que faz o aluno se encantar pelo aprendizado? E eu observei que não tem nada a ver com conteúdo. Tem a ver com como se trabalha esse conteúdo. Então, o conteúdo de políticas de saúde, naturalmente, ele é um conteúdo sacral, porque é muito voltado para questões históricas e para questões aí onde está o diferencial, para questões do cotidiano. Vocês podem não imaginar, mas a maioria dos professores, por exemplo, trabalham políticas de saúde como uma coisa distante da realidade. A minha concepção é completamente contrária. É tanto que a primeira aula de hoje eu não optei propositadamente por história. Eu não optei por começar, geralmente um conteúdo tradicional se começa da história. Como surgiram as políticas de saúde no Brasil até o momento? Mas eu optei propositadamente por não ser esse conteúdo hoje. Por quê? Porque quando vai se falar de história é algo que se passou. As pessoas não veem isso como algo de interessante para o seu cotidiano. Então, optei por um conteúdo do cotidiano de vocês, talvez o de maior importância no cotidiano de vocês para essa residência. Né? Então, eu optei no tema exatamente da atual política nacional de atenção básica no Brasil. Atenção básica, que vocês vão ver como nível de complexidade do Sistema Único, onde estão a maioria das ações e dos problemas de saúde. Então, nós vamos ter esse tema. E esse tema exatamente foi propositadamente escolhido para que vocês pudessem interagir, aproveitar muito mais a minha presença aqui, porque, a partir de agora, nós vamos nos ver apenas pela telinha. E espero que vocês tenham aproveitado muito bem a aula do professor, porque é muito comum e a gente observa, enquanto ele está explicando a plataforma virtual, muitos ficam desatentos ou acompanhando outras coisas. Aí, quando vai para a plataforma, ai meu Deus, como é que eu faço tal coisa? Como é que eu entro? Como é que eu me comunico? Então, é importantíssimo vocês tenham aproveitado a presença aqui do professor que explicou como navegar. Essa plataforma, para mim, é muito familiar, porque eu até trabalhava com uma plataforma muito mais antiga, né, quando eu fiz o curso de especialização em educação à distância pela Fiocruz, nós trabalhávamos, não eram com essas ferramentas e esse ambiente virtual tão moderno hoje, tão gostoso. Era um ambiente virtual já realmente muito mais estático. Hoje você pode navegar, você pode tornar esse ambiente vivo. E é isso que a gente vai tentar fazer com vocês. Mas para isso vocês têm que primeiro saber como navegar, que foi o que o professor explicou para vocês. A partir de agora, aí eu vou estar cobrando de vocês isso. Porque eu vou entrar na plataforma, eu vou observar quantas entradas cada um teve. Isso tudo vai ser objeto de avaliação no final do módulo. O módulo de políticas de saúde vão ter 3 unidades e vão ter, em cada unidade dessa, atividades, vai ter aula e vai ter atividades avaliativas. E, além da atividade avaliativa que vocês vão ter que inserir lá, para que eu dê nota, eu vou avaliar o quê? Que, naturalmente, o ambiente me oferece isso. O desempenho de vocês na plataforma. Então, eu vou ver quantas vezes, como é seu nome? Ramon entrou na plataforma. Eu vou saber quantas vezes Ramon entrou no fórum, ou dialogou, ou conversou com alguém na plataforma. Eu vou observar quantas vezes Ramon, por exemplo, teve alguma dúvida e questionou essa dúvida. Não é obrigado também que vocês tenham dúvida. Ótimo, se você fez a atividade, não está tendo dificuldade, não tem para que se perguntar uma coisa que você já sabe. Mas é importantíssimo que vocês frequentem o ambiente. Não é porque vai ser virtual que eu vou lá encostar e fazer isso, porque eu vou avaliar isso. Eu vou estar tornando esse ambiente vivo como tutora. Eu vou estar acompanhando o desempenho de vocês, de entrada, de participação e de elaboração das atividades. Então, para você elaborar a atividade da unidade 2, por exemplo, você vai ter que assistir minha videoaula. Só que aí você não vai ter mais agora, como você está tendo a oportunidade hoje, de questionar assim, de frente para mim. Você vai ter que mandar, se tiver alguma dúvida, por e-mail. Você vai ter que questionar no fórum. Eu posso lançar uma reflexão no fórum para que vocês possam participar. Provavelmente, eu vou fazer um fórum sim, só não vou dizer ainda em qual unidade.
Mas quando eu vi que a unidade está um pouco parada, eu lanço uma reflexão para que vocês possam opinar e eu vou poder ver até que ponto vocês estão realmente, vocês assistiram a aula, até que ponto vocês realmente estão dominando o conteúdo. Ok? Então, essa é a diferença de uma formação à distância. E o nosso módulo não vai ser menos importante do que os outros porque é à distância. Muito pelo contrário. Eu garanto a vocês que quem realmente participar desse módulo, acompanhando o material, assistindo as videoaulas, fazendo os exercícios, com certeza vai ter muito mais bagagem para possíveis concursos, possíveis outras oportunidades que vocês venham a ter, e principalmente para conhecer o sistema de saúde nosso, que pouquíssimos profissionais conhecem. Aliás, pouquíssimos brasileiros conhecem o nosso sistema de saúde. A maioria vem aquilo que a mídia mostra, o cotidiano de um sistema real, que não é o sistema constitucional que nós criamos desde 88. A maioria dos alunos dos cursos de saúde sequer sabem que o nosso sistema foi criado pela Constituição de 88. Isso tudo vocês vão ver na aula de História, não é hoje. Então, eu optei por esse tema, estratégias atuais da atenção primária em saúde no Brasil, na Política Nacional de Atenção Básica. Por quê? Porque vocês vão ver, quando estiverem assistindo a minha videoaula, quando eu falo da estruturação organizativa do SUS, primeiro vocês vão saber que sistema é que o Brasil tem e único. Nós só temos um sistema de saúde no Brasil. Então, não adianta dizer, SUS não me interessa, quero aprender que eu não vou trabalhar no SUS, então você não vai trabalhar no Brasil. Porque o Brasil só tem um sistema de saúde. Aliás, tem-se um outro subsistema que é suplementar, não é complementar, isso é completamente diferente. Quando eu estou falando de sistema suplementar, eu estou falando dos planos de saúde. Quando eu estou falando do sistema complementar, dos serviços complementares ao SUS, eu estou falando do setor privado que presta serviço ao SUS. Mas o sistema de saúde pública brasileiro é único. E o privado é complementar ao SUS. Então, isso vocês vão ver detalhadamente na aula de histórias e de estruturação. Mas por que eu estou falando isso? Pode passar primeiro. Exatamente. Para mostrar que a partir de 88, isso eu não vou detalhar hoje, vocês vão ter na aula de histórias, mas a partir de 88 surge o Sistema Único de Saúde, né? Um sistema que vem de encontro a um modelo totalmente voltado para a doença e curativista, né? Onde o público era subordinado, não tinha a menor importância, ao contrário, as ações públicas eram, de um lado, realizadas pelo o Ministério, e do outro, o setor, nós tínhamos a Previdência, que era quem garantia assistência. Então, não vou entrar nesse detalhe, que vocês vão ter uma aula. O porquê que a atenção básica, eu tenho que resgatar 88? Porque ela surge em 88 junto com o SUS. Depois de toda a luta que vocês vão ver para a construção, para se conquistar o Sistema Único de Saúde, luta que eu fiz parte, nós conquistamos em 88 o Sistema Único de Saúde. O sistema considerado mais avançado do mundo, o maior sistema público de saúde do mundo é o SUS. Nós temos hoje os países desenvolvidos que vêm e que buscam conhecer o Sistema Único de Saúde e que até já tentaram implantar o SUS, mas o SUS é uma política de Estado brasileiro, não é uma política de governo brasileiro. E por isso que ele ainda sobrevive até hoje. Porque senão, desde o Collor, que foi quem teve que regulamentar o SUS através da Lei 8080, ele já usou dos seus poderes para vetar a maioria das leis, ou a maioria dos artigos que tinham a ver com financiamento e controle social. Então, daí vejam que o SUS não estaria mais sobrevivendo se ele não fosse constitucional em uma política de Estado. Para acabar com o SUS, tem que se mudar a Constituição brasileira. Então, começa por aí. Então, com o surgimento e a conquista do Sistema Único de Saúde, uma conquista da sociedade, de nós, profissionais, junto com a sociedade organizada, com os movimentos populares, junto com as instituições, os estudantes. Na época, nós nos mobilizamos e conquistamos esse modelo. Nós colocamos abaixo um modelo vindo de uma ditadura altamente hospitalocêntrica, onde hoje vocês estão tendo a mesma importância do profissional médico, diferente do modelo anterior, que era totalmente centrado no médico. Os outros eram
paramédicos, eram auxiliares. Por quê? Porque era um modelo que se trabalhava só com a lógica da doença, da cura. Então, quem trata, quem diagnostica é quem? O profissional médico. E isso não é porque o médico é ruim ou é pior, quer ser melhor do que os outros profissionais, não. Isso é uma construção cultural e histórica pelo modelo que nós herdamos. A partir de 88, esse modelo é desconstruído e se reconstrói um novo modelo do SUS, onde é baseado num trabalho multiprofissional. Por isso essas residências hoje, por isso a residência hoje multiprofissional é tão importante. Porque o modelo atual, o SUS, ele é pautado em 3 grandes pilares. Né? O trabalho multiprofissional, a definição de território. Nós temos um território onde nós somos responsáveis por essa saúde. E o quê? E o vínculo. A formação de vínculo. Agora, onde estão essas 3 bases dos pilares do processo de trabalho da saúde no SUS? Na atenção básica. Não é na média e na alta complexidade, que vocês vão ver na aula de estruturação, que o SUS ele tem 3 níveis de complexidade. Pode passar, e é só mostrando que exatamente a gente sai de um modelo onde o foco era na doença, e aí todos nós somos formados, ainda vocês, na minha época se justificava que foi antes de 88. Eu me formei em 83, mas vocês que se formaram depois, não era mais para ser assim, mas ainda é assim. A gente ainda tem um modelo totalmente formativo, pautado na patogênese. Alguém já ouviu falar em patogênese aqui? Vamos acordar? Quem já ouviu falar? Não precisa do conceito, não. Mas quem já ouviu falar? Levante a mão. Pode levantar, não tenho medo, não. Todo mundo eu sei que já ouviu falar. E nem tenho receio que eu não vou perguntar o que é patogênese. Mas eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar. Né? Que é a origem da doença. Todos nós somos formados com essa base epistemológica. Agora eu pergunto a vocês, quem já ouviu falar em salutogênese? Ninguém, né? Pois essa palavra não sou eu que inventei, não. Ela existe. Ela é um outro paradigma que vai em encontro à patogênese. É exatamente a formação, a gênese da saúde. E o SUS, ele surge como esse modelo que tem como a prioridade a promoção da saúde. A saúde, não a doença. A doença é uma consequência de uma falta de saúde. Mas no modelo anterior não era assim. É tanto que quando nós... Quem é enfermeira aqui? Menina, tem pouco enfermeiro. Eu estou acreditando ou não estão querendo levantar a mão? Porque no outro curso, muitos enfermeiros. Bom, eu sou enfermeira. Então, nós que somos enfermeiros, quem é que não aprende a primeira... Quando vai aprender consulta de enfermagem, que não era mais para ser assim, mas eu acho que ainda é assim, primeira coisa que a gente pergunta, o que o senhor está sentindo? Quais são as suas queixas? Ou seja, a gente continua focando na doença e não na saúde. Mas... A partir de 88, o modelo que se traz é um modelo focado exatamente na saúde, onde o contexto onde as pessoas vivem é que vai definir a qualidade da saúde das pessoas, porque saúde deixa de ser ausência de doença e passa a ser qualidade de vida. Então, onde é que eu sei se você tem ou não qualidade de vida? É aqui na sala de aula? É não. A não ser, eu estou ouvindo você, só em olhar para você fisicamente, eu posso dizer que você tem saúde se eu tiver a concepção o quê? Biologicista. Aquela concepção de que a saúde é a ausência de sintomas. É fisicamente você estar sem nenhum sintoma. Mas não é essa a concepção de saúde que se tem a partir de 88. A partir de 88, o artigo 96 vai dizer que saúde é qualidade de vida. Definido por quê? Por trabalho, lazer, moradia, ou seja, os condicionantes e os determinantes sociais de saúde, que hoje é tema de todo concurso. Então, para se ter saúde hoje, tem que se conhecer o território onde as pessoas vivem. Tem que se trabalhar no contexto de mudança de qualidade a partir dos seus indicadores, dos seus condicionantes. Então, onde é que está? Quando se organizou a estrutura do Sistema de Saúde, se organizou em 3 níveis de complexidade desse processo de trabalho. A atenção básica, que é exatamente onde o indivíduo mora, né? É onde ele adoece, é onde ele tem saúde, é lá onde ele vive que vai se poder definir se a qualidade de vida dele é adequada. Não é? Então, é aí que se tem as ações de atenção básica. A média complexidade são aqueles serviços especializados, procedimentos que é um especialista. Todos os procedimentos de média e de alta complexidade só deveriam ser consequência de encaminhamento lá da atenção básica. Porque é só na atenção básica que se define território. É só na atenção básica que se forma vínculo, é só na atenção básica que se trabalha em equipe.
Na média e alta complexidade, não. A média e alta complexidade é clínica individual. O profissional está lá no consultório dele, é um ultrassom, um médico especialista em ultrassom, é um gastro, é um nutricionista, é um psicólogo. São profissionais especializados em algumas áreas. Então, esses procedimentos são realmente individualizados, porque eles devem ser referenciados lá na atenção básica pela equipe, aquela equipe generalista, aquela equipe multiprofissional que vê o indivíduo como todo, que sabe quem é seu João, Dona Maria, onde ele mora, quantos filhos ele tem, quais são os problemas de saúde daquela família e assim por diante. Então, pode passar. Então, lembre-se que quando a gente fala de patogênese, a gente está falando da concepção de doença. Portanto, a intervenção é no indivíduo. Quem está doente? O indivíduo. Então, realmente, a intervenção é clínica, é individual. Mas quando eu estou falando de saúde, eu estou falando de uma concepção ampliada, onde se sai do foco da doença e se vai para a qualidade de vida. E aí essa ação geralmente é uma ação coletiva, no contexto do território, para se mudar aquela condição de vida. E aí as habilidades técnicas aí não são aquelas habilidades técnicas assistenciais. São habilidades técnicas humanas de atenção. Assistência é diferente de atenção. Quando eu falo modelo assistencial, eu estou falando modelo da doença. Por exemplo, eu aqui agora, eu estou precisando de assistência de vocês? Vocês estão me dando atenção ou assistência? Acordem. Vocês estão olhando para mim, estão dando atenção ou assistência? Não sei se estão ouvindo o que eu estou dizendo, mas estão olhando para mim. Então, pelo menos, vocês estão me dando atenção. Se estão ouvindo, eu não sei. Às vezes a gente ouve, mas não escuta. Mas estão me olhando, então estão me dando atenção. Mas se eu passar mal e desmaiar aqui, eu vou precisar de assistência. Então, daí vocês já percebam a diferença entre atenção e assistência. Assistir é intervir sobre um agravo, sobre uma doença do indivíduo. Dar atenção não precisa nada disso. Para a gente dar atenção, basta que a pessoa seja viva, seja um ser. E todas as pessoas necessitam de atenção. Desde que nasce, tanto que o ser humano é o único ser, o único animal que só sobrevive com a atenção de outro humano. Porque ele nasce precisando de atenção e morre precisando de atenção. E a maioria das vezes nós não estamos sendo formados, por incrível que pareça, para dar atenção. Nós estamos sendo formados para dar assistência. Por isso que a maioria não, 90% das pessoas só procuram os serviços da saúde quando estão doentes, porque a cultura é assistencial e não de atenção. Só que a partir de 88 isso mudou. Pode mudar, pode passar. A partir de 88, a formação em saúde passou a exigir que o profissional fosse preparado para trabalhar e dar atenção àquele sujeito e à família. E não só sujeito, porque é a visão do coletivo. Então, aquelas habilidades humanas que não precisa de nenhuma ferramenta de fora para dentro, é de dentro para fora, do ver, do tocar, do ouvir, né? Fazem a diferença. Meninos e meninas, não tenham dúvida que hoje os bons profissionais não são mensurados por aqueles que têm, apesar de que ainda existir uma valorização, uma supervalorização de equipamentos, de tecnologias duras. Mas o grande diferencial estão nas tecnologias leves, que é exatamente essa capacidade que o ser humano tem, que não precisa tirar de canto nenhum e que muitas vezes está adormecida dentro da gente. Eu vim de uma instituição, a Fundação SESP, só saí de lá em 2011 para vir para a Universidade Federal, mas eu vim desde 86, que eu sou servidora da ESESP, depois passou para a Fundação Nacional de Saúde, mas os médicos, os profissionais e nós aprendíamos a dar um diagnóstico, a acompanhar um indivíduo muito mais com as habilidades humanas, muito mais com as tecnologias leves. Os médicos davam um diagnóstico sem precisar fazer um exame. Eles davam um diagnóstico clínico e só faziam o exame para confirmar. Mas por quê? Porque eles palpavam aquele paciente, eles ouviam a história daquele contexto, como surgiu aquela doença. Eles examinavam, eles tocavam, né? E assim por diante. Então, essa concepção do cuidar, a partir de 88, ela é resgatada. Né? Ela é resgatada lá da antiguidade. O resgate do cuidado integral, onde o indivíduo tem que ser visto como um todo. E aí pode passar o SUS, que eu não vou detalhar porque tem essa aula, tem exatamente, eu vou aprofundar isso na outra aula que vocês têm já, a videoaula, 3 níveis de atenção, e aliás a gente inclui mais um, porque tanto na Constituição como na Lei 8080 só fala da promoção, proteção e recuperação da saúde. E a gente introduz a reabilitação com as normas operacionais. Mas tanto na lei como tanto na Constituição como na lei,
só tem esses 3 níveis de atenção. No entanto, existem 4. Existe também a reabilitação. Mas lembre-se que esses 4 níveis estão focados na saúde e não na doença. É promover saúde, é proteger a saúde, é recuperar a saúde e reabilitar a saúde. Lamentavelmente, a gente sabe muito bem a partir de recuperar. Se eu perguntar para vocês o que é uma ação de promoção, o que é uma ação de proteção, eu tenho certeza que a gente não terminaria essa aula no horário esperado, porque muitos de vocês confundem não sabem o que é uma ação de promoção, porque não foi ensinado e porque não foi discutida essa concepção na formação de vocês. Porque promover saúde não é necessário e nem é feito por um profissional de saúde exclusivamente. Promover saúde, se saúde é qualidade de vida, é melhorar a qualidade de vida. Então, todas as ações que vocês fazem de forma intersetorial, porque dificilmente uma ação de promoção de saúde é feita por um profissional exclusivo da saúde. Porque o profissional da saúde, geralmente, ele é preparado para tratar da doença. Então, promoção da saúde, ela afeta e é no ambiente do território. A proteção é uma forma de você proteger a saúde, mas já é uma proteção que é feita pelo profissional de saúde, que exige um conhecimento. Né? Então, aí já é bem específico de prevenção de doenças. Tá? Já é mais específico e que tem que ser feito por um profissional de saúde. Diferente da promoção da saúde, que ela não está com enfoque em doença nenhuma. As ações de promoção de saúde estão com enfoque em melhorar a qualidade de vida, ensinar novos hábitos, para que o indivíduo mude, não só hábitos, mas muitas vezes as condições de vida. E é buscando isso que a gente promove a saúde. Então, promoção e proteção são as grandes novidades do Sistema Único de Saúde. E está lá no artigo 98, dizendo que as ações preventivas são prioridades em detrimento das assistenciais. Não desconsiderando que vão precisar continuar tendo assistência, mas está lá no artigo 98 da Constituição. Então, desde 88, as ações da atenção básica, que é onde estão as ações de promoção e proteção, elas são prioridades no sistema. E é exatamente a partir daí, sim, aí recuperação e reabilitação, todo mundo já sabe. Recuperação é qualquer ação que você já vai intervir num problema do indivíduo. Você vai fazer uma injeção. Uma injeção é uma ação de promoção, proteção e recuperação. Bora lá, acorda. Hein, pessoal? Uma injeção. Então, ninguém fala. É o quê? Se for vacina, é de proteção. Mas, então, vai depender de quê? Do líquido que tem na injeção. Muito bem. Se for uma vacina, é uma ação de proteção. Se for um antibiótico, é uma ação de recuperação. Eu já estou recuperando o indivíduo de uma grave. E se for um estimulante sexual? Promoção da saúde. Não é? Não melhora a qualidade de vida. Isso é só um exemplo para vocês perceberem que o efeito da ação é que vai dizer que tipo de ação eu estou desenvolvendo. Se é uma ação de promoção, de proteção, de recuperação, de reabilitação. E aonde eu faço é que vão ser os níveis de complexidade. Por que nós vamos estudar hoje a atenção básica? Porque é aonde está a maioria dos cuidados que vocês desenvolvem profissionais de saúde no Brasil. Aí estão 85% dos problemas de saúde na atenção básica. E é aí que se precisa de 85% dos profissionais de saúde. Nós só precisamos de, na verdade, profissionais, a gente limita, 80% deveriam ser generalistas para atuar na atenção básica, 15% especialistas para atuar em áreas específicas e 5% intensivistas da alta complexidade. Olha a riqueza de uma residência multiprofissional, que traz esse olhar ampliado e uma capacitação para que vocês possam atuar e transitar nesse sistema, né, de forma diferente e de forma multiprofissional. Pode passar. Então, muda todo o modelo pautado agora na vigilância, porque eu vou ter que estar vigilante no território dos problemas de saúde que surgem no território. Portanto, eu vou ter que conhecer como essas pessoas vivem. E cuidado que vai ser uma das atividades de vocês. Ou seja, está lá, vocês vão ver na portaria 2488, que está na plataforma, a primeira responsabilidade da equipe multiprofissional, da qual vocês fazem parte, é o quê? Realizar a territorialização. Isso não é palavra de moda, isso está na legislação, na obrigação dos profissionais saberem fazer uma territorialização. Para se implantar uma equipe de atenção básica, uma equipe de saúde da família no território, tem que se fazer inicialmente esse processo de territorialização. Por quê? Porque nós temos que trabalhar agora no âmbito da vigilância à saúde. Eu tenho que estar vigilante às condições que essas pessoas vivem, ao território que elas vivem, para poder eu intervir no que precisa. Então, eu primeiro diagnostico,
esse território, os condicionantes de vida, eu faço o reconhecimento do território, aí identifico os problemas de saúde, que nem sempre são de doença, mas são problemas de saúde que podem sim ocasionar doença. Depois eu defino o que é que está ocasionando isso, quais são os condicionantes, os determinantes sociais que estão provocando esses problemas. Aí eu vou nas causas. E aí sim eu planejo as ações para mudar aquela realidade de forma intersetorial e interdisciplinar e multiprofissional. É aí que o trabalho da equipe faz a diferença. É aí que o profissional, seja ele médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, dentista, o que for, ele vai ter que ter esse conhecimento para juntos realizarem o diagnóstico daquele território e programar as ações de forma coletiva, né? E dentro de quê? De um território organizativo. E no SUS existe uma hierarquia territorial, existe uma geografia da saúde a partir de 88, já que esse território, a partir de 88, é fundamental. Então, o menor território organizativo do SUS, alguém sabe qual é? Qual é o menor território organizativo? Acho ótimo que ninguém sabe, porque quando vocês saírem da aula hoje, vão saber um bocado de coisa que não sabiam. Então, o menor território organizativo da saúde no Brasil chama-se microárea. Uma microárea é de responsabilidade de que profissional? De que profissional? Alguém disse, agente de saúde. Então, quem é o responsável pela menor território organizativo da saúde no Brasil é o agente de saúde. Um conjunto de microárea vai formar o quê? Uma área. Quem é responsável por uma área? Uma equipe de saúde. Aí já não é mais, sai do limite do agente e passa a ser de uma equipe. E aí vocês vão ver que hoje, existe toda a legislação em relação ao trabalho dessa equipe. Quantas pessoas essa equipe deve ser responsável, vai ser a atividade vivencial de vocês nesse sentido. Então, um conjunto de microáreas forma uma área, que é de responsabilidade de uma equipe. Um conjunto de área vai formar o quê? Se for uma cidade grande, vai formar um distrito sanitário. Se for uma cidade pequena, ela só é mapeada a partir de áreas de saúde. Mas se for uma cidade com mais de 100 mil habitantes, ou até 60, já fica... Mas dificilmente se faz uma territorialização com distrito sanitário com cidades com 100 mil habitantes. Geralmente é 400 mil habitantes, é como Natal, quase 1 milhão de habitantes. Aí se mapeia ela em território distritais. Natal, por exemplo, tem 5 distritos sanitários, né? E cada distrito desse tem suas áreas de saúde. Cada área de responsabilidade de quê? De uma equipe. Professora, e uma UBS? Todas as equipes elas têm que ter uma vinculação com a unidade básica. É a porta, é a primeira unidade organizativa do SUS, é a unidade básica de saúde. E não existe, pelo amor de Deus, ainda aquela história, é uma USF, uma unidade de saúde da família, uma UBS. Não existe mais isso, minha gente. Hoje, no SUS, o modelo brasileiro, não existe mais centro de saúde, não existe mais posto de saúde, isso era do modelo anterior. Hoje, o que existe é unidade básica do tipo 1, 2 e 3, ou seja, com ou sem saúde da família, sem estratégia, porque deixou de ser programa e passou a ser uma estratégia estruturante. Então, onde tem estratégia de saúde da família, aquela UBS, ela tem uma classificação, ou tipo 2, tipo 3, de acordo com o que ela realiza. E depois vem o quê? Vem o que a gente chama de unidades de referência ou policlínicas, com as especialidades, e os hospitais. Essa é a estrutura. Paralelo a isso, nós temos o quê? Os serviços de urgência, as redes de urgência e emergência, que aí entra o SAMU, que aí entra as UPAs, mas a estrutura organizativa é pautada nessa hierarquia. E aí, é importante que vocês percebam que uma unidade básica de saúde, ela tem uma área, mas não é só uma área, porque quando fala de uma área, eu estou falando de uma equipe. Uma UBS, geralmente, ela tem mais de uma equipe, não é isso? De saúde deveria ter. Por quê? Porque lá na portaria vocês vão ver que um conjunto de área formam uma área de abrangência de uma UBS. Se a gente vai olhar para a organização do sistema. Toda UBS ela tem uma área de abrangência que é definido o número máximo de pessoas para uma UBS, com ou sem saúde da família. Se a UBS tem a estratégia de saúde da família, ela é responsável no máximo por 12 mil pessoas. Se ela não tem a estratégia de saúde da família, ela é responsável por 18 mil pessoas.
Isso está tudo na portaria. Então, é importante que a gente saiba, por exemplo, que um distrito sanitário, com certeza, vão ter várias áreas de abrangência, ou seja, várias UBS. Em cada área de abrangência dessa, que é de uma UBS, vão ter equipes de saúde. Ou pode ter até só uma. Uma UBS pode abrir, ela tem que ter no mínimo uma equipe. Agora, ela vai saber que se ela tem uma equipe de saúde da família e ela é responsável por 12 mil pessoas no máximo, e a portaria vai dizer que uma equipe no máximo deve ser responsável por 4 mil pessoas, então significa dizer que o ideal é se abrir uma UBS com no mínimo 3 equipes de saúde. Está lá na legislação. Agora, se eu não sei disso, como é que eu vou cobrar isso do gestor? Se eu não sei disso como profissional, como é que eu vou realizar as minhas atribuições, se eu sequer sei qual é a minha atribuição dentro da rede, mesmo que eu esteja na média complexidade? Como é que eu vou cobrar a responsabilidade da atenção básica se eu não sei a minha? Se eu não sei que para eu receber um usuário, por exemplo, deveria que vir referenciado de uma equipe, de uma área de abrangência de uma OBS, né? Então, isso é importante para a gente entender que, o menor território organizativo de um município é uma todo mundo microárea. E o maior território organizativo de saúde de um município é um distrito. Não vão dizer região. Região, na geografia da saúde, é um conjunto de municípios. Não é intramunicipal. Então, a maior território organizativo intramunicipal é um distrito sanitário. Entenderam isso? Bom, pode passar então. Então, tudo isso para mostrar exatamente esses pilares da organização do processo de trabalho. Pode entrar. Bom, aí mostrando exatamente a mudança desse enfoque com a atenção primária, que é a mesma coisa de atenção básica. Lá na portaria, inclusive, tem um artigo, a portaria 2488 de 2011, vai dizer que a atual Política Nacional da Atenção Básica vai dizer que a atenção básica é a mesma coisa que a atenção primária. Por quê? Porque eu sabia, outras pessoas sabiam que era a mesma coisa, mas ainda existia profissionais que ficavam disputando e dizendo, não, eu faço atenção básica, eu não faço atenção primária, eu faço. É a mesma coisa, pessoal. A diferença é nomenclatura. Um é a nomenclatura mundial, que vocês encontram tradução em qualquer dicionário, atenção primária, secundária e terciária. Você pode botar que você encontra a tradução, porque é uma linguagem da Organização Mundial de Saúde. E a atenção básica média e alta é uma nomenclatura própria do SUS, do Brasil. Aí vocês não encontram tradução para nenhuma língua, a não ser em português. Entenderam? Mas é a mesma coisa. Significa o mesmo conceito e a mesma concepção. Pode passar. Então, aí mostrando exatamente a rede onde o centro é a atenção primária ou a atenção básica, a saúde, né? E aí, a média e alta complexidade, não mais naquela lógica de pirâmide, porque dá a entender que o que está embaixo é menos importante, muito pelo contrário. O que está embaixo é a base, e é por onde o indivíduo tem que entrar no sistema, né? Aí, a lógica é em rede, para acabar com essa ideia de hierarquia do menos importante para o mais, é o inverso. A atenção primária ou atenção básica é o centro do processo, é onde está ordenando esse cuidado. Pode passar, professora. E aí, mostrando exatamente que esses cuidados são parte exatamente onde estão as maioria das condições, que é lá na atenção básica, até o mais complexo. Passando. Um histórico, eu não vou detalhar, porque vocês vão ter isso na história das políticas de saúde, mas só lembrando exatamente que a gente vai ver hoje esta portaria 2488, que é a atual Política Nacional da Atenção Básica, lembrando que a Estratégia de Saúde da Família não surgiu no Brasil como estratégia, surgiu como programa, em 94, e essa aula está detalhada na videoaula. Então, vamos para a Política Nacional da Atenção Básica, que é hoje o que norteia e legisla em cima do exercício de 80% dos profissionais de saúde do Brasil. Tá? Pode passar. Essas ações estão focadas exatamente num modelo de prática. Pode ir passando, professora. Já falei, o centro é o usuário, né? Olha aí, olha, os 3 níveis de complexidade da assistência, atenção básica, média e alta, que é aonde as ações se dão. Os 4 níveis de atenção, que é que ação eu desenvolvo. Que se eu quero saber se eu estou fazendo uma ação de promoção, de proteção, de recuperação, é só eu perguntar para que eu estou fazendo essa ação. E lembrar que níveis de atenção tem a ver com minha ação. Eu estou recuperando, eu estou reabilitando, eu estou protegendo ou promovendo saúde. Pronto. Esses são os meus níveis de atenção. Tem a ver com a minha ação, independente de onde seja. Já os níveis de densidade tecnológica ou de complexidade assistencial, que é a mesma coisa, é aonde eu estou fazendo essa ação.
É na atenção básica? É lá nas questões da especialidade, na média ou na alta complexidade? Ok? Para clarear. Então, em todas elas, quem é o centro? O usuário. Quem deveria ser o centro? O usuário. E aí vamos começar com a política. A portaria, ela, a primeira vez que a atenção básica é promovida para ser uma política em 2006. Até 2006, a atenção básica era minimamente um nível de complexidade da assistência ou nível de densidade tecnológica. Mas ela ganha um enfoque tão importante no processo de trabalho, e mundialmente a atenção primária passa a ser a norteadora do cuidado, dentro de um novo paradigma, que em 2006, no Brasil, ela ganha o título de política. Ela é promovida, porque política ela é estruturante. Ninguém muda. Lembre-se disso. Quando eu tenho um programa tem começo, meio e fim. Projeto tem começo, meio e fim. Quando a gente diz programa de governo, são 4 anos. Podendo ser 8, infelizmente. Deveria só ser 4. Né? E agora a gente já tem quase 18 anos de um mesmo programa, né, de governo. Então, programa de governo, ele tem começo, meio e fim. Política, não. Política, ela é estruturante, ela pode ser atualizada, mas ela é de Estado. Toda política, ela é vinculada a uma questão constitucional. Então, a atenção básica, hoje, ninguém pode acabar com ela. Não tem como. Porque se acabar tem que acabar com o SUS, tem que mudar o sistema, tem que mudar a Constituição. E aí ela ganha essa nomenclatura em 2006, primeiramente, com a portaria 648. Aí ela é atualizada no dia 21 de outubro de 2011, é publicada a atual Política Nacional de Atenção Básica, que norteia as ações e orienta as ações de todos os profissionais que atuam na atenção básica no Brasil. E, aliás, eu acho que todo profissional de saúde tinha que ter essa portaria de cabeceira. Porque ela, independente de onde você estiver, você precisa saber o que se passa e o que é que acontece na atenção básica. Pode passar. Lembrando que é a mesma coisa, atenção básica e atenção primária, pode pular, professora. Aqui, olha o que é atenção básica, artigo 1º da portaria que vocês têm lá no material, na plataforma. Artigo 1º, copiado e colado. Tem nada aí que a professora Natânia criou. É copiado e colado da portaria, para vocês entenderem e não saírem dessa sala mais. Se alguém tinha a ideia que a atenção básica era onde aconteciam os cuidados mais simples, por favor, não digam uma bobagem dessa. E nem substituam o nome atenção básica por baixa complexidade. É a mesma coisa que você chamar um portador, um soro positivo de aidético. É uma agressão para quem conhece o sistema a esse ponto. Então, a atenção básica não é baixa complexidade, senão o nome era baixa complexidade. A atenção básica é onde estão as relações, inclusive, mais complexas, porque é onde você tem que conhecer de tudo um todo. É onde você tem que ser não especialista apenas de uma área, mas você tem que conhecer o sistema e saber fazer de tudo uma parte. E vocês vão ver que eu estou dizendo a verdade, vamos ler aqui. Artigo 1 diz assim, a atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas, nos determinantes e condicionantes de saúde e coletividades. Não termina aí. É desenvolvida por meio do exercício de práticas do cuidado e gestão. Então, vocês têm que conhecer como a coisa acontece também, conhecer a gestão do SUS, por isso vocês vão ter uma aula também sobre gestão do SUS. Gestão democrática e participativas sobre a forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de território definidos, estão vendo? Aonde é que se define território? Definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território que vive essas populações. Usa tecnologias de cuidado complexos, estão vendo aí? Como não se pode chamar a atenção básica de baixa complexidade. Os cuidados na atenção básica são complexos. Você tem que saber fazer um boletim informativo epidemiológico. Você tem que saber fazer uma investigação epidemiológica. Você tem que conhecer o calendário de vacinação. Você tem que saber de tudo aqueles cuidados básicos de saúde que são complexos dentro, necessitam um cuidado complexo, que necessitam um cuidado com a família também, não só com o indivíduo, com o território. Utiliza a tecnologia de cuidado complexo variados que devem auxiliar no manejo das demandas, necessidades de saúde, maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. Pronto, pessoal, esse é o artigo 1,
pode passar, da portaria 2488. Então, a partir daí, vocês vejam o quanto é importante essa aula de hoje. E é esse o conhecimento que está fazendo o diferencial nos concursos. Hoje, a maioria das provas, seja para que vocês forem conquistar espaços, se vocês não souberem esses conteúdos, vocês não passam, porque a maioria dos concursos hoje, o peso 2 está exatamente nesses conteúdos. Ou você conhece o sistema de saúde que vocês vão atuar, ainda bem que estão fazendo isso, ou então você não vai entrar quem conhece. Porque os conhecimentos gerais da área de vocês, de formação específica, é igual. Qualquer um farmacêutico com outro, pode pegar os currículos das universidades, vocês vão encontrar os conteúdos específicos são iguais. O que vai mudar é o quê? São os conhecimentos dessa área das políticas de saúde, são os conhecimentos dessa área de conhecimento sobre o processo de trabalho no sistema de saúde. E é isso que está fazendo o diferencial. Bom, então, aí mostrando exatamente que se trabalha com a lógica de rede de atenção, por isso que nós temos inclusive, redes prioritárias, né, no Brasil, mas a lógica é do cuidado interligado, em rede, onde a atenção básica é quem ordena, encaminha, mas aquele indivíduo, ele mesmo sendo atendido na média ou na alta complexidade, ele retorna para o território. Ele volta para onde ele mora. Aquele profissional que atende ele lá na média complexidade pode nunca mais ver. Não tem obrigação de formar vínculo. Também não tem obrigação de ter uma equipe cadastrada para atender, não. Ele tem lá a técnica de enfermagem, ele tem lá uma equipe que trabalha com ele, um enfermeiro, um outro profissional, uma equipe, mas de acordo com a necessidade. E ali, entre eles estão num nível de que qualquer problema entre eles demitem ou se desfaz a equipe, não tem que estar dando satisfação ao sistema sobre isso. Porque o que é contratado é o serviço especializado dele. É diferente da atenção básica, que essa equipe é cadastrada a um sistema, é acompanhada e é vinculada oficialmente dentro desse processo de trabalho ampliado. Pode passar. Aí vai dizer exatamente na portaria 2488 qual é a concepção de rede de atenção, mostrando que rede de atenção ela é estruturada na lógica de região. Significa, então, dizer que uma rede de atenção, obrigatoriamente, ela não está nos limites de um... Bora acordar, minha gente? Eu disse, de um município. Já disse a vocês que região é um conjunto de municípios. Então, se aí vai dizer que rede de atenção é um conjunto de atividades que vai desde a atenção básica até alta complexidade, dentro de uma linha de cuidado, por exemplo, materno-infantil. Então, a rede de atenção materno-infantil. Eu tenho que ter desde o cuidado básico, que é a responsabilidade lá do município, até a alta complexidade. E a gente sabe que a maioria dos municípios não tem alta complexidade. Aqui no estado, por exemplo, se limita a 2, 3 municípios que promovem alta complexidade. Então, rede de atenção, para ela ser constituída, ela tem que ser estruturada na lógica de região. Porque um município que tem alta complexidade, ele vai servir de referência para os outros naquela rede. A porta de entrada, geralmente, vai mudar, porque é a atenção básica, cada município tem a sua. O que vai fazer a congruência dessa região ou dessa rede geralmente é a média e alta complexidade, que aí geralmente são serviços que servem de referência para mais de um município. É isso que está dizendo na portaria. Pode passar. Mostrando também que, falando que a atenção básica ela deve ser base, ser resolutiva. Pode passar, professora. Vocês têm esse material fixado, vão poder ler maior. Ela coordena o cuidado, ela ordena as redes, a atenção básica, pode passar. E aí, mostrando exatamente os atributos do cuidado na atenção básica ou na atenção primária. É um cuidado, é o primeiro contato, é onde o indivíduo entra, porque é ali que o território é delimitado, é ali que seu João tem uma família cadastrada para ser cuidado. Então, o primeiro contato é na atenção básica. É longitudinal o cuidado, ou seja, ele é para sempre, deve ser. Pode até se mudar uma equipe, mas muda um profissional da equipe, mas aquela equipe continua cadastrada. Ela é permanente, o cuidado é longitudinal, é permanente, diferente da média e da alta complexidade, que o cuidado é pontual, é feito para aquele procedimento até logo, depois nem vê mais aquele indivíduo. Mas a atenção básica não, você tem que ter aquele cuidado permanente, longitudinal. Também na atenção básica se faz a coordenação desse cuidado, o foco é na família, a orientação comunitária e a competência cultural. As funções da atenção básica é resolubilidade, comunicação e responsabilização. Pode passar, professora. Aí mostrando, olha aí a estruturação. Hoje eu via no Jornal Nacional, falando para variar,
não sei quem assistiu hoje no Jornal Nacional de manhã, um caos, mostrando o caos da saúde pública, e aí os pacientes nas UPAs sofrendo, tal. Infelizmente, é só o que se mostra. Não, vocês não veem uma matéria positiva do Sistema Único de Saúde. É impressionante. Não se mostra que no SUS se tem o maior sistema, no Brasil nós temos o segundo melhor sistema de transplante público do mundo. Não mostra que nós temos agora, passamos para o melhor sistema de imunização público do mundo. Não mostra que nós somos o único país que tratamos e garantimos o paciente portador de HIV, e assim por diante. Mas, infelizmente, onde é que está o problema? Na maioria das vezes, na gestão, porque não se cumpre a lei. Porque esse SUS que se mostra que não funciona é o SUS que não está sendo cumprido o que está na legislação. Aí se passou, achei muito bom, porque o promotor, sabendo que era uma UPA, tem profissionais que não sabem qual é a diferença de uma UPA para um hospital. Eu, quando era secretária, chegou o secretário de saúde com o prefeito do lado lá na minha sala, quando eu era secretária de Junta de Estado, para pedir para eu aumentar a IH de UPAs. Eu quase procurei um lugar para me esconder. Eu, com todo jeito, se fosse para o prefeito, eu ainda dizia alguma coisa, mas para um secretário de saúde, eu olho, com muito jeito, eu dizia, olha, mas UPA não tem a IH. Porque a IH, autorização de internação, a UPA não se interna. A UPA é um serviço transitório para estabilizar o paciente. Hoje o promotor disse isso na televisão. E aí ela explicando. Eu digo, ainda, daqui a pouco, se a gente tiver cuidado, os promotores da saúde sabem mais do que os profissionais de saúde sobre o SUS. Porque eles estudam. A gente, infelizmente, não está estudando, não acha que esse é um tema importante, e aí é onde a gente perde o poder. Porque não pense que hoje o profissional de saúde que pode e que é respeitado é aquele que sabe passar remédio e tratar da doença bem, não. Porque eu posso dizer isso com toda a humildade, mas sem nenhuma modéstia. Eu, quando saí da Secretaria de Saúde Natal, houve um grande movimento e reconhecimento pelo meu trabalho, não era porque eu sabia mais do que os outros cuidar da doença, não. É porque eu conhecia o sistema de saúde. Porque eu fui respeitada pelos profissionais que chegavam, ou que muitas vezes gestores ou gerentes de serviços, onde eu estava contratando e eu sabia o que eu estava fazendo. Entendeu? E eu tomei, medidas que outros gestores não tomavam porque não sabiam. Então, eu conquistei o respeito, e eu digo muito para meus alunos hoje, estou dizendo isso para vocês. Querem ser respeitados como profissionais, qualquer profissão que seja, conheçam o sistema e conheçam qual é o papel de vocês dentro dele. Porque aí vocês são respeitados, pode ter certeza. Porque tratar da doença, para fazer os cuidados de tarefeiro, vocês serão tarefeiros igual a qualquer outro profissional. Agora, na hora que vocês conhecerem o sistema de saúde de vocês, que vocês se depararem com essas informações e vocês dominarem, vocês fazem a diferença. Estou dizendo muito tranquilamente. Eu tenho um filho que é médico, atua e ele conhece a transitação do SUS de uma forma que eu mesmo fico olhando hoje para ele, dizendo, meu Deus do céu, ele está sabendo mais do que eu. Por quê? Porque ele sabe da importância do que é que acontece dentro do sistema de saúde. E os meus alunos que conhecem o sistema e que passam a conhecer, começam a fazer a diferença. Onde estão? Então, aqui é mostrando exatamente como é organizada as redes de atenção, né, dentro da lógica, desde a atenção primária até lá, e os serviços de média complexidade que são de apoio. Muita gente não sabe sequer, por exemplo, cai em um concurso, o que é um NASF, o que é um CAPS, de onde vem esse financiamento. Muita gente sabe nem o que é o CAPS, nem o que é o NASF. E os que sabem, muitas vezes, pensam, porque está lá na atenção básica, é atenção básica. Não. Está lá no território, mas são serviços de apoio à estratégia, são serviços de apoio à atenção básica, são recursos vindos da média complexidade. O CAPS é um serviço especializado de atenção psicossocial, mas deverá estar lá estruturado como apoio, interligado. Não é? Quem deve definir a necessidade do indivíduo ir para o CAPS ou ser encaminhado para o NASF, porque o NASF só deve ir àqueles usuários que ou as equipes demandam e mandam, e organizam, ordenam aquele cuidado. Então, para ali vão aqueles pacientes, aqueles clientes encaminhados pela atenção básica. Então, é importante que a gente veja essa relação, e aí diz até a quantidade de habitantes, só para vocês depois entrarem em mais detalhe. Pode passar. Olha aqui, o trabalho de uma equipe. O que é comum para todos vocês, da multiprofissionais, independente de ser enfermeiro, na portaria que vocês têm lá, vai dizer o que é específico do enfermeiro, o que é específico do dentista, o que é específico dos profissionais de uma equipe. Quem sabe aqui quais são os profissionais que formam a equipe mínima da estratégia de saúde da família? Enfermeiro, médico,
técnico auxiliar de enfermagem e agente de saúde CFNI. Se o nome tiver equipe mínima, são esses. Não vão botar dentista que vocês perdem uma questão, se for uma questão de concurso. O dentista pode fazer parte, mas não é obrigado. É bem diferente. Quando eu pergunto qual é a equipe mínima, eu estou dizendo aqueles que são obrigados. Só são esses profissionais. E aí vocês vão ver na portaria que vai dizer até o quantitativo. É um médico, é um enfermeiro, é um técnico ou auxiliar e de 6 a 12 agentes comunitários de saúde. Está lá bem claramente. Agora, outros profissionais são importantes da atenção básica, são e são necessários, mas não estão vinculados oficialmente, cadastrados à estratégia. No entanto, eles estão, sim, altamente e são fundamentais na atenção básica como equipe multiprofissional. Então, o que é responsabilidade de todos? Primeiro, definição do território, copiado e colado da portaria. Definição do território, não vou ler todo, só destacar o escrito. Programação e implementação das atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde da população. Ó. Montar uma agenda de trabalho que não seja baseado na comodidade da equipe. A maioria das agendas são organizadas para a comodidade da equipe, pessoal, isso a avaliação agora, quando chega, vai em cima. Porque a portaria vai dizer que não recomenda essas agendas que tem aí na maioria das unidades. Você chega um dia pré-natal, outro dia é CD, outro dia é atendimento ao hipertenso, aí o hipertenso chega na unidade, não, mas não é seu dia de atender. Tem o dia que ele pode ser atendido, o dia que ele está doente. Não pode ser assim. Aqui vai dizer, ó, nessa portaria, inclusive, já não permite mais isso. Vai dizer que as agendas devem ser, ó, evitar a divisão de agenda segundo critérios de problemas de saúde. Ciclos de vida, sexo e patologias dificultando o acesso dos usuários. Estão vendo? Outra coisa, desenvolver ações que priorizem grupo de riscos, fatores de risco clínico, comportamentais, alimentares ou ambientais. Implantar classificação de risco em UBS. A gente só vê classificação de risco em hospital, mas está aí desde 2011 que se orienta a classificação de risco na atenção básica. É uma classificação específica, mas o indivíduo não deve voltar sem agendamento. Tá? Prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita. Vocês vão fazer um exercício, atividade de inspeção, que vocês têm que saber bem o que é uma população adscrita e adstrita. Porque é a partir daí que se inicia uma territorialização. É uma letrinha que faz a diferença. Quem sabe aqui qual é a diferença de população adscrita para adstrita? Alguém sabe? Está vendo? Olha, um conhecimento fundamental para todos nós. Mas eu também não sabia. Não aprendi isso na faculdade. Né? Mas também naquela época não existia atenção básica. Mas também hoje não é comum ainda se ensinar. Adstrita, pessoal, sem ser o C, o D, adstrita, é exatamente o território delimitado, definido pela legislação do quantitativo de pessoas a ser atendida. Definido, não quer dizer que está sendo atendido. Por exemplo, se eu digo que uma UBS, com estratégia de saúde da família, deve atender no máximo 12 mil pessoas, qual vai ser o território adstrito de uma UBS, vamos dizer, ou de uma UBS lá de... vamos dar um nome, Santo Antônio, UBS Santo Antônio. Aí eu pergunto, qual é a área distrita da UBS Santo Antônio? Independente, eu não estou nem vendo o mapa. A distrita, você já pode me responder. Qual será? De 12 mil habitantes. Aí, quando você vai para o mapeamento, é uma etapa de você delimitar as famílias da proximidade, que forma que dê numa base de, no máximo, 12 mil pessoas. Essa é a área adstrita. Agora, quando eu digo qual é a área adscrita, significa dizer que essas famílias elas têm que estar cadastradas e acompanhadas. Então, se numa área de abrangência, vocês já viram que uma UBS, no máximo, tem quantas, deve responder por quantas mil pessoas? 12 mil. Eu já sei que devem ter, no mínimo, quantas equipes? 3. Então, esse gestor só contratou uma equipe. Qual vai ser a área adstrita e adscrita? A área adstrita vai ser de quantas pessoas? A adstrita? 12. E a adscrita? 4 mil. Estão entendendo? Então, adscritas são aquelas famílias que são cadastradas e acompanhadas. O que significa dizer que toda área adscrita, ela é adstrita. Tem que ser. Porque primeiro você faz a adstrição, depois que você adscreve. Mas nem toda área adscrita é adscrita.
porque ela tem que ter equipe acompanhando. E a maioria existe muito o quê? Áreas descobertas chamadas. Quando eu era secretária, eu ia nas unidades de rotina visitar de manhã cedo, e eu me lembro que era muito comum eles chegarem e dizer: secretária, eu sou fora de área. No começo, aquele negócio me soava, oxe, isso é celular, fora de área. Mas, na verdade, eles estavam querendo dizer, era melhor como antes, que eu vinha de madrugada, mas eu era atendida. Agora eu sou fora de área, moro aqui bem pertinho e não sou atendido. O que é que ele estava querendo dizer? Ele é de uma área adstrita, mas não estava adscrito, faltava médico para a equipe dele. E quando falta médico na equipe, se durante 3 meses o médico não continua faltando, a equipe para de receber recurso e para de atuar. E, a população ainda é altamente vinculada ao cuidado curativo do médico. Então, vejam quanto é importante a gente saber essa diferença, né? Aí, realizar a atenção da unidade básica no domicílio, é outra responsabilidade, pode passar, professora? Desenvolver ações educativas, implementar a diretriz de qualificação do modelo de atenção e gestão, participar do planejamento local em saúde, vocês vão ter uma aula de planejamento local, desenvolver ações intersetoriais, realizar atenção domiciliar destinada a usuários que possuam problemas de saúde controlados. Isso aí vocês vão ter detalhadamente, não só a aula, essa aula, como vocês vão ter a portaria na íntegra. Aproveitem esse material, porque eu vou cobrar de vocês o conhecimento, certo? Pode passar. E aí, já falei, o que é necessário para se ter uma estratégia de saúde da família? Primeiro, se ter uma equipe multiprofissional, que vocês já viram qual é a equipe mínima, tem que se ter os agentes comunitários de saúde de 6 a 12, no mínimo 4, no mínimo estourando, mas o ideal é de 6 a 12 agentes. Cada agente de saúde deve ser responsável por, no mínimo, 750 famílias. Ou pessoas. Antigamente era família, hoje é pessoas que a gente trabalha. Significa dizer que, numa microárea, deverá ter, no máximo, quantas pessoas? Numa microárea... Minha gente, exatamente. Se o agente é responsável pela microárea, cuidado, eu estou falando aqui, ó, ao vivo. Ou vocês não estão querendo falar, ou não estão prestando atenção. Mas, à distância, vocês não vão ter nem como perguntar. Eu estou dizendo óbvio, um agente é responsável por uma microárea. E eu digo aqui, eu não, a portaria diz que um agente, no máximo, é responsável por 750 pessoas. Então, significa dizer que numa microárea deverá ter, no máximo, mapear 750 pessoas. Outra coisa que diz também é que, exatamente, uma equipe que é responsável por quem? Por uma área, deverá ser responsável, no máximo, por 4.000 pessoas. E o ideal? 3.000. É uma pergunta diferente. Se eu perguntar qual é o ideal para uma equipe cuidar, no máximo, 3.000. Agora, desculpem, o ideal, 3.000 pessoas. E o máximo que essa equipe pode cuidar? 4.000. Então, são perguntas com respostas diferentes. Tá? E também ele vai dizer ainda que o cadastramento profissional deve ser vinculado a uma equipe de saúde da família, que também deverá ser vinculada a uma OBS. Pode passar, professora. Bom, aí mostrando também que hoje o médico é um profissional da equipe multiprofissional que tem carga horária diferenciada. O médico pode ter 20 horas, ele pode participar de mais de uma equipe, que antes não podia, diferentemente dos outros profissionais. Tá? Pode passar. Está terminando. Bom, e aqui mostrando que não tem muito interesse para vocês, mas para a gestão tem. Como é que os municípios podem ter equipes transitórias? Quantas equipes transitórias podem ter? O que é equipe transitória? Aquela equipe que não tem um médico fixo. Um médico permanentemente. Por quê? Por causa dessa dificuldade. Mas isso aí foi antes, inclusive, do mais médico. Né? Hoje, com mais médicos, isso aí já não está mais nem se trabalhando com a lógica de equipe transitória. Pode passar. Aqui também mostrando as inovações da portaria 2488, que cria o consultório de rua, que são consultórios específicos para as pessoas que não têm família. Como é que eu posso ser cadastrado se eu moro na rua? Então, foi criados os consultórios de rua, que são equipes da atenção básica de profissionais preparados para atuar com aquela população de rua, aquela população dependente química, que não tem um domicílio certo. Tá? Então, os consultórios de rua, pode passar. Aqui também mostrando as ações em relação ao NASF, o que mudou, o quantitativo e a ampliação a partir dessa parceria com os consultórios de rua. Pode passar. Acho que está terminando. As principais mudanças estão vinculadas a essa agenda de trabalho que eu já falei, que não pode ser mais vinculada de acordo com a necessidade da equipe, mas sim do usuário, que deverá ser tirada essa coisa como é hoje, taxativa por programas. Subindo, professora. A criação dos consultórios de rua, a necessidade de população... Acabou a pilha, eu acho que é porque a aula deve estar acabando também.
Implantação de diretriz e qualificação da gestão através do PIMAC, pode passar, onde hoje as unidades estão sendo avaliadas pelo seu desempenho, e aí classificadas em função disso, aí mostrando exatamente no Brasil a ampliação que teve da atenção básica, e hoje nós temos 100% dos municípios hoje. Todos fazem parte do Sistema Único de Saúde, e nós temos aí o Saúde da Família também como estratégia estruturante em todo o país. Pode passar. E os programas que estão fortalecendo a atenção básica, né, para ampliar e valorizar mais. Infelizmente, a gente ainda não tem o mais importante, que eu digo que é o que realmente resolveria, mexeria com o problema e não resolveria só por cima com as consequências, porque eu não considero que o programa Mais Médico resolva o problema da questão da atenção básica nos municípios. O que resolveria seria a carreira única no SUS, que desde 88 que se prevê, onde os profissionais de atenção básica deveriam ser mais valorizados, ganhar mais do que os especialistas, porque não é essa a lógica, se valoriza mais os cuidados na atenção básica, então a carreira seria exatamente o inverso do que é hoje. O profissional mais valorizado seria aquele da atenção básica, seria aquele que trabalhava em equipe multiprofissional. E aí ele teria um salário digno, que ele não precisaria estar pulando de galho em galho para trabalhar em 1000 empregos. Né? Mas, infelizmente, a gente ainda traz um discurso de um modelo onde é valorizada a equipe multiprofissional e a gente ainda valoriza o modelo centrado no médico, onde o médico é o mais importante no processo de trabalho. Né? Mas, pelo menos, a gente tem que reconhecer que vários programas foram implantados para valorizar a atenção básica. O Provab, né, e outros mais. Lembrando que, destacando que, na minha concepção, por exemplo, o programa Mais Médico ele não é estruturante de mudança. Ele é paliativo e não resolve a situação do problema dos profissionais de saúde de uma forma geral. Né? Pode passar. Aí mostrando exatamente também o PIMAC, como eu falei, que é uma portaria que está acompanhando e implantando indicadores de desempenhos. Pode passar, professora. O PIMAC tem o objetivo exatamente de aumentar o acesso, de aumentar a transparência, aumentar a efetividade das ações, maior qualidade, e é avaliado de acordo com o desempenho do processo de trabalho naquela população. Pode passar. Mostrando aí exatamente as fases e a fase de avaliação externa, que é exatamente quando se vai ao campo, a universidade vai nos municípios avaliar o desempenho das equipes. Pode passar. Aí mostrando hoje, como no Brasil foi desenvolvido esse projeto, esse programa, desculpem, e que vocês devem, no mínimo, saber o que é o Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade na Saúde, porque é um programa nacional que hoje é destaque no mundo inteiro. Pode passar, professora. Mostrando aí a quantidade de unidades, o que foi investido. Pode ir passando. Eu acho que aí não vai ter mais. Só dados para vocês se atualizarem, como era a situação em 2011, como foi agora em 2013. A gente ainda não terminou 2014. Né, o que aumentou no país. Pode passar. Também aí mostrando a mudança da lógica do financiamento. Bom, os investimentos, pode ir passando, professor, os desafios, né, de melhorar essas condições, esse padrão. E vocês têm uma grande responsabilidade, vocês que estão fazendo essa residência. Vocês têm que ter esse conhecimento diferencial de outros profissionais que não fizeram essa residência. Não é? Pode passar. Acho que finaliza. Aí mostrando o que foi investido em construção. Pode subir. Acho que a última. Aí são tudo informações a mais para os meninos. Eu queria só o último slide. Mostrando que nós estamos trabalhando agora com o ESUS. Alguém já ouviu falar do ESUS? Pois bem, né? O ESUS vai ser exatamente essa mudança de fragmentação de sistemas na lógica agora de um território, sistemas centrados num território. Para isso, precisa de estrutura, precisa de profissionais, de digitadores. A gente está vendo aí, o Brasil tem um grande problema. O Brasil tem as melhores ideias, as melhores políticas, os melhores programas. O problema é colocar em prática. Por quê? Porque na hora de colocar em prática, exige o quê? Estrutura, existe investimento em pessoal, exige investimento em equipamentos, e aí é onde para e termina não sendo. Você tem uma linda teoria, e na prática a coisa não acontece. É assim como o SUS. O SUS é belíssimo, eu posso dizer, posso garantir, porque eu ajudei a construir o SUS. Mas não é esse que está aí. Porque esse que está aí é exatamente o que não é respeitado dentro do que deveria ser na sua legislação. Né? Pode passar. Então, pronto. Eu só finalizando, agora, o ano passado, eu fui ao Caribe apresentar o SUS dentro de um encontro, numa faixa de 2.000 pessoas. Eles ficaram encantados. E quando eu terminei, eu apresentei todos. O meu esposo, foi a primeira vez, ele foi comigo
para esse evento. E quando terminou, eles começaram a fazer perguntas, diferentemente dos brasileiros e dos meus alunos, que não perguntam nada, começaram a perguntar, e eu a responder as questões e tal. Teve um que lá do meio perguntou, o ESUS já foi viabilizado no Brasil? Eu quase caio, porque eu digo, meu Deus do céu, o ESUS ainda está, isso era o ano passado, ainda estava em projeto de adesão, não era obrigatório ainda. Ele já perguntou, era um caribenho, não me lembro qual era o país dele, o estado que ele era, mas eu me lembro que ele perguntou, o ESUS, ele trabalhava com sistema de informação, já foi viabilizado no Brasil? Ele já está totalmente implantado? Eu disse, não, ainda está em experiência, o ano que vem é que vai ser obrigatório, tal, tal, tal. Enfim, quando terminou, foi chuva de perguntas e tudo. Aí vai um jantar. Meu marido me chama assim depois. Rosinho, pelo amor de Deus, não veio mais nunca para esses eventos. Eu disse, por que não foi? Não, porque eu estava morrendo de medo deles perguntarem alguma coisa a mim. Porque tudo que você disse ali, eu ficava dizendo, meu Deus, isso é no Brasil mesmo? Será que eu sei? E olha que eu sou casada há 18 anos. Mas ele ficou pasma. Que SUS era aquele? Que se aquilo tudo tinha mesmo no nosso país. A questão de dizer, isso aqui nós temos essa política, mas na prática, por exemplo, o DataSUS é o maior sistema de informação online do mundo, maior sítio de informação em saúde. E nós, brasileiros, por incrível que pareça, visitamos menos do que os estrangeiros. Os estrangeiros entram no DataSUS, pronto, e sabem tudo do Brasil, pegam todos os dados dos municípios. A maioria dos nossos alunos sequer sabe entrar no DataSUS e pegar os dados sobre Natal. Sabe pesquisar quanto entrou no Fundo Municipal de Saúde em Natal. Quanto foi gasto com atenção básica. Isso tudo está lá. DataSUS. Tá, quantas equipes tem? Tem tudo. Tem um caderno da saúde que sai prontinho do município do Brasil. E o brasileiro não tem acesso. Aí tudo isso foi exatamente... Aí eu disse para ele, pois olha, cada vez que eu vou para fora do Brasil é desse jeito. Ele disse, pois, pelo amor de Deus, não me leve mais para assistir. Porque se alguém... Sim, aí para completar, a menina, quando fez a mesa, teve, assim, né, boa de dizer que ele estava ali, fosse bem-vindo também junto comigo. Aí ele disse que ficou morto. Ai, meu Deus, tomara que ninguém aqui do meu lado venha me perguntar, porque eu vou passar um mico. Eu não sei. Então, é essa a realidade. E aí... eu acho que mostrando só os indicadores, a ação pode passar, professora, pode ir subindo, a certificação como é feita das equipes, do PIMAC, isso é só para conhecimento, para vocês saírem desse módulo e dizendo que foram alunos da professora Natânia, porque eu não quero simplesmente que digam que foram meus alunos e não fiquem sabendo das coisas. Aí são informações que não temos tempo hábil para aprofundar, mas que vocês, pelo menos, viajar por aí. As referências, estou à disposição. E eu tentei fazer com que esse tema de hoje, pelo menos eu trouxesse algo para vocês que acrescentassem e que a gente começasse instigando vocês com a vontade de saber mais. Então, eu quero que vocês saiam hoje dessa aula, todos para entrarem na plataforma, assistirem a aula da História de Política de Saúde, assistir o filme, fazer a atividade de dispersão de hoje, porque nós temos uma atividade de dispersão, e aí eu já vou explicar. Então, vocês vão entrar no módulo 1, atividade 1, e vai estar lá. Vai estar a aula gravada, né, ao vivo, e vai estar a atividade de dispersão, passo a passo. É uma atividade que pode ser feita em grupo, sim, mas tem que ser real, porque eu vou saber se foi real ou não. Ou seja, o grupo, isso pode ser a característica de grupo que trabalha no mesmo local. Se for, é amigo, mas um trabalha num município, outro no outro, ou no local, não pode ser. Então, se vocês trabalham no mesmo município, numa mesma unidade ou numa unidade próxima da outra, que possam escolher uma equipe, uma UBS, não pode ser a mesma UBS, por exemplo, aqui, se o pessoal de Santa Cruz, por exemplo, o pessoal de Santa Cruz não pode pegar a mesma UBS e a mesma equipe. O grupo tem que escolher uma UBS e escolher uma equipe para quê? Para avaliar se aquela equipe ela está dentro dos padrões que a portaria recomenda. Primeira coisa, foi feito um mapeamento? Vocês vão procurar saber, vocês vão lá na equipe. Cadê o mapeamento? Cadê a territorialização aqui dessa UBS? Vão fotografar, vão me enviar, vocês vão ver lá o passo a passo. Então, vocês vão primeiro identificar como foi feita a territorialização daquela equipe. Depois, vão identificar os padrões, vocês vão ver lá, tem o passo a passo, aquela equipe está coerente com a portaria, ou seja, tem médico, tem enfermeiro, vocês vão ver a quantidade de agentes, e aí podem se preparar que podem ter surpresa, não ter a quantidade, mas vocês não vão
esconder a realidade. Se só tem um agente de saúde na equipe, vocês vão botar que só tem um agente da equipe. E eu sei porque eu vou lá no sistema e olho. Tá? Então, eu tenho como acompanhar. Eu sei, se vocês colocarem a unidade tal, equipe 1, equipe 2, que é por número, daquela unidade, eu vou lá no sistema e sei, pelo CNES, quantos tem. Então, vocês vão exercitar na prática isso. Vão ver, a equipe está coerente com o que a portaria diz. O mapeamento tem a área adstrita e adscrita. Quantas pessoas são adscritas naquela equipe? Ou seja, no máximo deverá essa equipe ser responsável por quantas pessoas, pessoal? Bora, 4.000. Aí, quantas pessoas essa equipe está sendo responsável? Pode acontecer dela ser assim, não, mas a gente trabalha com família. Pior. Porque há muito tempo que não se trabalha mais com família. Porque família, o padrão do Nordeste é diferente do Norte, do Sul. Então, hoje se trabalha com pessoas. Vocês não vão poder chegar, não podem nem devem chegar para a equipe e dizer, vocês estão errados. Claro que não. Mas vocês, pelo menos, vão saber avaliar que aquela equipe não está trabalhando como deveria. E aí, depois, vocês vão propor, se veem que a equipe não fez o mapeamento adequado, que aquele mapeamento não, vocês vão propor, sim, contribuições. Vocês não são residentes? Vocês não têm um conhecimento específico? Vocês vão poder, no relatório de vocês, dizer que contribuições vocês deram para aquilo ali. O que eu quero é saber se vocês, nessa aula de hoje, entenderam a importância de se fazer a coisa de uma forma institucionalizada, de acordo com a portaria, certo? Então, tornem o mais rico possível esse trabalho. Mesmo que vocês não possam, as próximas turmas, a gente vai tentar conciliar este módulo junto, no momento associado à atenção básica, que aí dá show. Mas eu acho que o primeiro passo a gente já fez, que foi montar o módulo, né? Vai ser experimental, à distância a gente vai ver se funciona bem, que eu acredito que vai funcionar. Mas aí vocês vão tentar o máximo possível aproximar da realidade, fazendo o seguinte, tenta lá resgatar essas informações de onde vocês passaram, passa isso para um papel, se puder conseguir uma foto do mapa ou de como foi feito, mesmo que não tenham feito, coloque que não foi feito. Não tem problema nenhum. Eu não vou considerar que está errado porque vocês estão colocando a realidade. Eu quero que vocês coloquem realmente a realidade do contexto que vocês vivenciaram. Ok? Então, vai ser colocado lá no informativo. O prazo é tanto que vocês vão inserir lá, já vai ter que inserir, eu tenho que dar nota, e já vai ter o prazo máximo para vocês inserirem. Pelo amor de Deus, não deixe para colocar todo mundo no último dia, não, porque a professora enlouquece. Toda a vida é assim. O problema da educação à distância é esse. É que se dá um prazo, eu tive turma de especializando de 50 alunos, mas quando se dizia o prazo final da atividade avaliativa é tanto, aí eu passava o mês todo esperando. Ninguém mandava. Quando era na véspera, geralmente uma sexta-feira, para na segunda-feira fechar o sistema, os danados mandavam tudo de uma vez. E eu perdia meu final de semana corrigindo tudinho para poder, na segunda-feira, o sistema fechava. Então, vão fazendo e já vão mandando, para não deixar para mandar tudo na véspera, certo? Então, para finalizar, eu quero agradecer. Vou passar para os professores também. É histórico, exatamente. Eu quero estar hoje no Face também. Quem não me seguir, eu tenho Face, né? Tenho Instagram também. Gosto muito das redes sociais. Não tenho há muito tempo. Não tenho tempo para estar respondendo, não, mas eu gosto muito de utilizar as redes sociais. E para esse fim, né? As redes sociais, eu acho que ela é fantástica quando ela é bem usada. E dizer para vocês que estou muito feliz de poder estar com vocês, iniciando essa experiência agora à distância. A outra não foi totalmente, a gente teve momentos e não foi totalmente assim à distância. Essa vez a gente vai fazer as aulas e todo dentro de uma plataforma. Então, eu espero que vocês possam, junto conosco, fazer uma experiência modelo, que a gente possa repetir, né, replicar com outras turmas, que vocês possam comprovar que a gente aprende também à distância. É isso que eu quero tentar ver, apesar de eu ser altamente favorável da coisa viva, dos relacionamentos interpessoais, da proximidade, mas eu entreguei os pontos que a educação à distância também é muito importante e pode ser viva, depende de como a gente faz, e dizer que espero que vocês tenham aprendido, porque meu pai dizia sempre, às vezes eu ficava muito triste quando eu chegava numa aula que ninguém participava muito, eu falava nada, ou numa conferência que eu fazia e o pessoal não perguntava nada. Aí eu chegava, acho que ninguém aprendeu nada. E meu pai sempre, aquele sábio, ele dizia, minha filha, não olhe por esse ângulo, porque tem outra alternativa também. Ou aprenderam tudo,
ou não aprenderam nada. Olhe para o outro, faz conta que eles aprenderam tudo. Eu digo, pronto, então eu vou pensar que vocês aprenderam muito hoje na aula de hoje e não tem dúvidas, não é? E que foi, para mim, fantástico, muito prazeroso. Espero que tenha sido para vocês também. Então, obrigada.